Nós estamos muito felizes em ter você em nossa igreja e espero que este discipulado, através desse áudio, possa te ajudar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Em nossa primeira aula, você vai aprender sobre o Evangelho e qual é a sua mensagem. Eu sugiro que você pegue um caderno e faça algumas anotações ou até mesmo alguma dúvida que queira me perguntar depois. Então vamos à nossa primeira aula. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Portanto, o Evangelho é Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boa notícia. Mas antes de sabermos qual é a boa notícia, precisamos saber qual é a má notícia. Pois se existe a boa, é porque antes existe a má notícia. Então, a má notícia é que o Deus Santo, perfeito e justo, criou o homem para a sua glória e louvor. O homem foi criado de modo perfeito e santo, à imagem de Deus. E a única coisa que o homem deveria fazer era amar e obedecer a Deus de modo livre. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus ele dá ao homem um mandamento, para que esse homem pudesse então decidir livremente entre obedecer ao seu Criador ou desobedecer. E a consequência de cada uma das opções, seriam eternas. Então, se o homem decidisse obedecer, ele viveria para sempre. Mas se ele resolvesse desobedecer ao seu Criador, então ele morreria eternamente. E nós sabemos qual foi a decisão do homem. Então, o mandamento era para não comer do fruto da árvore proibida. E Satanás, que já foi um anjo de luz, que havia tentado uma rebelião no céu para tomar o trono de Deus e que acabou sendo expulso com 1/3 dos anjos do céu, foi até o jardim e viu Eva olhando para a árvore. Mas, infelizmente, Satanás tentou Eva a comer. Ela comeu e deu para Adão. E essa foi a queda da humanidade. Adão desobedeceu seu Criador. Sua natureza agora foi corrompida pelo pecado. Adão perdeu sua natureza santa e perfeita e foi expulso do jardim. E todos os seus descendentes agora nasceriam debaixo dessa maldição com uma natureza pecaminosa. Devido a essa queda, a morte, a dor, o sofrimento, as enfermidades passou a fazer parte da história humana. E o mundo é o que é por causa da natureza humana que é pecaminosa. A raça humana agora, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, está morta em seus delitos e pecados. E em Romanos 3, 10, 11, a Bíblia diz que não há um justo na terra, nenhum sequer. E em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Toda a raça humana está debaixo de um decreto de morte, de condenação eterna, pois todos são pecadores. Nossa relação com Deus, então, foi quebrada, somos pecadores por natureza, nos tornamos inimigos de Deus, toda a nossa natureza tenta nos afastar de Deus. Em Ezequiel 18, 20, a parte A, que fala de Deus de modo tão claro, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, já que todos pecam, então todos devem morrer. E é aqui que temos uma boa notícia, pois vejam, nessas condições o homem ele não pode se salvar. A Bíblia diz que toda boa obra do homem não passa de trapo de imundícia diante de Deus. Não há nada que o homem possa fazer com que ele seja aceito por Deus. O homem por si mesmo, ele é incapaz de agradar, de obedecer e de ir até Deus. E é por isso que o homem precisa de um Salvador. É por isso que o homem precisa de alguém que o liberte dessa condição de morte, dessa perdição eterna, dessa morte espiritual. Se o homem está morto espiritualmente, como um morto pode se achegar a Deus? Como um morto pode ter desejo de buscar a Deus? Como um morto pode sair da sepultura sozinho? Então nós temos aí a boa notícia. Deus, por amor à sua criação, enviou alguém puro, santo e perfeito para assumir a dívida, a culpa e a condenação do homem pecador. E este alguém é Jesus Cristo. Jesus se sacrificou para nos salvar. Como Deus é justo juiz,
Deus não poderia passar por cima da sua lei, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, alguém tinha que morrer. Se Deus aplicasse a sua justiça sobre nós, ninguém seria salvo, pois todos pecaram. Então ele enviou alguém sem pecado, alguém justo e perfeito, para assumir o nosso lugar, receber o nosso pecado e por fim pagar por ele com a morte. Cristo então morreu. Morreu para que pudéssemos ser salvos, salvos da justiça de Deus. Justiça essa que demandava nossa morte eterna, nossa condenação eterna. Então, o próprio Deus, para agir com justiça e amor, como está escrito em Romanos 5,8, que diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus na cruz recebeu a punição em nosso lugar, pagou nossa dívida eterna, conquistou nosso perdão e a nossa salvação. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e 10 dias depois subiu aos céus, e o Pai entregou tudo em suas mãos, e o Pai determinou que, se alguém quiser ser salvo, perdoado e liberto do decreto de morte, deve então se arrepender dos seus pecados e receber aquele que pagou alto preço como Senhor e Salvador de sua vida. Já que não poderíamos nos salvar e Jesus se tornou nossa salvação, então o mínimo que podemos fazer é se arrepender e deixar o pecado e viver para a glória de Cristo. Graças a Jesus Cristo, você agora é perdoado, você agora é justificado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Todos os nossos méritos que nos levam até o céu estão em Jesus Cristo. Jesus nos justificou de todo o nosso pecado. Salvação para nós está em Jesus, pois toda obediência, toda justiça que Deus pedia em nós, nós encontramos em Jesus Cristo. Jesus foi obediente até a morte, ele agradou o Pai em tudo, e todo aquele agora que tiver fé em Jesus Cristo também receberá as mesmas recompensas dele. Jesus é aquele que veio ao mundo para nos salvar do castigo eterno, nos salvar da morte eterna. Seja feliz com Jesus e nunca o abandone, nunca se distancie dele. Procure sempre estar orando, lendo as Escrituras, procure estar sempre congregando. Isso vai te ajudar a lutar contra o pecado, a lutar contra as tentações, a lutar contra o diabo, porque esses 3 grandes inimigos da nossa alma, eles tentam de todo jeito, de toda maneira, nos afastar do nosso Salvador. Não permita que isso aconteça. Então, tenha uma vida de devoção a Deus. Leia sempre as Escrituras, esteja sempre na igreja e esteja sempre orando. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula.